Mas vai saber, né, o que cada um de nós passa, né? Aos 71 anos, Fábio Júnior surpreende o Brasil e quebra o silêncio sobre uma verdade que poucos imaginavam. Depois de décadas encantando multidões com sua voz e suas canções cheias de emoção, o eterno ídolo romântico decidiu abrir o coração e revelar detalhes de sua vida que ficaram escondidos por anos. E o que ele contou deixou fãs e colegas completamente chocados. O cantor falou sobre as dores que enfrentou fora dos palcos, os bastidores de relacionamentos conturbados, momentos de solidão em meio ao sucesso e até arrependimentos que marcaram profundamente sua trajetória. Pela primeira vez, Fábio falou sem máscaras sobre as separações que o abalaram, a luta contra crises pessoais, as pressões da fama e o impacto de ter a vida transformada em manchete por tanto tempo. Entre as revelações mais fortes, ele comentou sobre a distância que, em alguns períodos, o separou dos filhos, as noites em que chorou sozinho após os shows e as vezes em que pensou em desistir de tudo. Revelou também os bastidores de seu relacionamento com mulheres famosas, a exposição da mídia que o magoou e o peso de ser julgado por amar demais. É um Fábio Júnior humano, vulnerável e real, mostrando que por trás do brilho das luzes sempre existiu um homem em busca de paz e de amor verdadeiro. E é exatamente isso que torna essa entrevista tão intensa e surpreendente. Por isso, se você é fã desse ícone ou simplesmente admira histórias de superação, já aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é importante e faz com que mais pessoas descubram essas histórias incríveis da nossa música. E se você quiser apoiar o canal ainda mais, pode fazer isso através do botão Super Thanks, que é uma forma de contribuir com o nosso trabalho e permitir que continuemos trazendo conteúdos exclusivos como este. Mas se você não puder, não tem problema algum. Apenas comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu nessa história, porque sua opinião é muito importante para nós. E não sai do vídeo antes do fim, porque a última revelação de Fábio Júnior vai te deixar completamente impactado e vai mudar a forma como você enxerga a vida desse grande ídolo brasileiro. Fábio Correia Airosa Galvão, que mais tarde o Brasil inteiro conheceria como Fábio Júnior, nasceu em 21 de novembro de 1953, em São Paulo, em um lar simples, cheio de amor, mas também de desafios que moldariam sua personalidade artística e sensível. Desde pequeno, Fábio demonstrava uma curiosidade quase natural pelo mundo da música. Gostava de ouvir rádio, cantarolar canções que escutava em casa e observar os artistas que faziam sucesso na época. Ele era um menino de imaginação fértil, encantado pelo poder que as melodias tinham de emocionar as pessoas, algo que mais tarde se tornaria a essência de toda a sua carreira. Filho de uma família sem grandes recursos, Fábio cresceu aprendendo o valor do trabalho e da perseverança. Seus pais, mesmo com as dificuldades do dia a dia, faziam o possível para incentivar o talento do filho. O pai era um homem disciplinado, que valorizava o esforço, e a mãe, uma mulher carinhosa, foi a grande apoiadora de seus primeiros passos artísticos. Ainda na infância, ele começou a participar de pequenas apresentações escolares e encontros musicais da vizinhança, sempre se destacando pela voz afinada e pelo carisma natural. A vida no bairro onde morava era simples, mas repleta de histórias e sons que alimentaram sua imaginação. Fábio cresceu em um ambiente onde as pessoas se reuniam para cantar, conversar e dividir o pouco que tinham. Era comum que ele passasse horas observando músicos de rua ou os cantores que se apresentavam nas praças, tentando imitar seus gestos e expressões. Foi nessa época que ele descobriu que tinha não apenas o dom de cantar, mas também uma profunda sensibilidade para interpretar emoções, algo que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Durante a adolescência, Fábio começou a se interessar seriamente pela música. Formou suas primeiras bandas com amigos, ensaiando em garagens e sonhando em alcançar o sucesso. Cantavam versões de artistas internacionais que faziam sucesso nas rádios. E, embora as condições fossem precárias,
A paixão pelo palco era inabalável. Ele aprendeu, de forma autodidata, noções de violão e composição, desenvolvendo um senso musical aguçado que o acompanharia por toda a vida. Nessa fase, também começou a enfrentar os primeiros desafios da vida adulta. Conciliar os estudos com a paixão pela música não era fácil. E, em muitos momentos, Fábio precisou trabalhar para ajudar nas despesas de casa. No entanto, nunca abandonou o sonho de viver da arte. Com determinação, passou a buscar oportunidades em programas de calouros, que na época eram uma das principais portas de entrada para novos talentos. Sua primeira grande chance surgiu quando foi selecionado para participar de um desses programas de televisão, onde encantou o público com sua voz e presença de palco. Essa experiência marcou profundamente o jovem artista, que percebeu que o caminho da música era, de fato, o seu destino. Antes de alcançar fama nacional, Fábio viveu o que ele mesmo definiria anos depois como uma longa escola da vida. Trabalhou como office boy. Fez pequenos bicos e se apresentou em bares e festas, acumulando experiências que moldaram seu caráter e ampliaram sua visão sobre o mundo. Os primeiros passos de Fábio Júnior na carreira musical foram marcados por persistência, curiosidade e uma imensa vontade de aprender. Ainda muito jovem, ele começou a frequentar estúdios de gravação em São Paulo, observando atentamente o trabalho de músicos e produtores. Embora não tivesse formação musical formal, Fábio compensava isso com uma sensibilidade rara e um ouvido apurado. Era aquele tipo de artista que aprendia escutando, observando e sentindo o ambiente ao redor. Nos anos 1970, o cenário musical brasileiro era extremamente competitivo, com a ascensão da MPB, do rock nacional e do romantismo popular. Para um jovem iniciante, entrar nesse mundo exigia não apenas talento, mas também versatilidade e coragem. Fábio sabia que precisava se adaptar às oportunidades, e foi exatamente isso que fez. Um de seus primeiros desafios foi cantar versões em inglês de sucessos internacionais sob o pseudônimo Mark Davis. Na época, era comum que gravadoras brasileiras criassem nomes estrangeiros para artistas locais, a fim de aumentar a aceitação do público que consumia hits internacionais. Com esse nome, Fábio gravou várias canções de sucesso traduzidas ou adaptadas, sem revelar sua verdadeira identidade. Essa fase foi, para ele, uma grande escola. Aprendeu sobre técnica vocal, gravação em estúdio e controle emocional diante do microfone. Embora não fosse reconhecido como queria, ele sabia que cada gravação era um passo mais perto do sonho de viver da própria voz. Aos poucos, começou a conquistar espaço no circuito artístico paulistano. Sua voz rouca, suave e expressiva chamou a atenção de produtores musicais e logo ele passou a ser convidado para fazer backing vocals e jingles publicitários. Essas pequenas oportunidades o ajudaram a ganhar experiência e, principalmente, a entender como funcionava o mercado fonográfico. Em entrevistas, Fábio relembrou essa fase com carinho, dizendo que foi um tempo de aprendizado intenso, em que descobriu a importância da disciplina e da humildade na profissão. Um dos momentos decisivos de sua trajetória foi quando ele resolveu assumir sua verdadeira identidade artística e adotar definitivamente o nome Fábio Júnior. A partir daí, começou a buscar um estilo próprio, algo que refletisse sua alma e sua maneira de interpretar o amor. Ele sabia que precisava se afastar das versões estrangeiras e começar a cantar em português, com letras que transmitissem sentimento e autenticidade. Em meados da década de 1970, lançou seu primeiro disco autoral, e o público logo percebeu que havia algo diferente naquele novo cantor. Suas músicas falavam de emoções universais, mas com uma delicadeza única. Era como se cada canção fosse uma conversa íntima entre ele e o ouvinte. O sucesso veio aos poucos, mas de forma constante. Com o lançamento de canções como Pai e 20 e poucos anos, Fábio começou a se firmar como uma das vozes mais promissoras da música romântica brasileira. As rádios passaram a tocar suas músicas repetidamente e o público se identificava com sua sinceridade. Não era apenas um cantor bonito com uma boa voz. Ele tinha algo que poucos artistas conseguiam transmitir: verdade. Paralelamente à música, Fábio começou a se envolver com o universo da televisão, participando de programas e novelas. Essa exposição ajudou a alavancar sua carreira musical, já que o público passou a associar seu rosto à sua voz,
As trilhas sonoras das novelas da época frequentemente incluíam suas canções, o que o transformou em um artista multifacetado, capaz de emocionar tanto pela interpretação quanto pelo canto. O jovem cantor, que antes enfrentava dificuldades para ser ouvido, agora estava entre os nomes mais comentados da mídia. Apesar do sucesso crescente, Fábio nunca perdeu o foco. Ele via a música como uma forma de expressão e não apenas como um caminho para a fama. Passava horas em estúdio, buscando novas sonoridades, aprendendo com músicos mais experientes e aperfeiçoando suas composições. Era detalhista e exigente consigo mesmo, sempre em busca da perfeição. Essa dedicação lhe rendeu respeito no meio artístico, sendo reconhecido não apenas como intérprete, mas também como compositor sensível e inspirado. Durante essa fase inicial, Fábio também precisou enfrentar o preconceito de parte da crítica, que o considerava artista de televisão e duvidava de sua profundidade musical. No entanto, ele respondeu a isso da melhor maneira possível, com trabalho e mais trabalho. A trajetória de Fábio Júnior na televisão e no cinema foi uma das mais marcantes de sua geração, consolidando-o como um artista completo, capaz de transitar entre o microfone e as câmeras com naturalidade e talento. Muito antes de se tornar o ídolo romântico que o público brasileiro aprendeu a amar, ele já demonstrava interesse pelo universo da atuação. Sua presença carismática, olhar expressivo e facilidade para interpretar emoções o levaram rapidamente a conquistar espaço nas produções televisivas e cinematográficas. O início de sua carreira como ator aconteceu de forma quase paralela à ascensão musical. Nos anos 1970, a televisão brasileira vivia um momento de ouro, com as telenovelas ganhando popularidade e se tornando parte da cultura nacional. Fábio, ainda no começo de sua jornada artística, foi convidado a participar de algumas produções que o colocaram em contato direto com grandes nomes da dramaturgia. Seu talento natural para interpretar papéis românticos e intensos chamou a atenção dos diretores, que logo perceberam que ele tinha algo especial. Uma presença de cena que prendia o espectador. Sua primeira aparição de destaque foi em Despedida de Casado, novela que acabou não indo ao ar por questões de censura da época, mas que lhe abriu portas na Rede Globo. Logo em seguida, ele atuou em Cabocla, 1979, uma das tramas mais queridas do público, onde demonstrou segurança e talento em frente às câmeras. O sucesso dessa produção foi o impulso que faltava para que sua carreira como ator deslanchasse de vez. Fábio se adaptava facilmente a diferentes personagens, alternando entre papéis de mocinho apaixonado e figuras mais complexas, o que mostrava sua versatilidade artística. O público, que já começava a conhecê-lo pela música, agora o via todos os dias na televisão, interpretando personagens com os quais se identificavam. Em Marina, 1980, e Louco Amor, 1983, Fábio consolidou-se como galã da TV brasileira, conquistando não apenas a audiência, mas também a crítica, que reconheceu sua evolução como ator. Ele transmitia emoção com o olhar e tinha um jeito natural de falar, o que o diferenciava de muitos colegas que vinham de escolas de teatro mais tradicionais. Sua forma de atuar era espontânea, visceral e carregada de sentimento, exatamente como ele cantava. Mas talvez o papel que mais tenha marcado sua trajetória na teledramaturgia tenha sido o de Jerônimo, em Roque Santeiro, 1985, uma das novelas mais icônicas da história da televisão brasileira. O enredo, cheio de sátiras políticas e críticas sociais, exigia atuações fortes e carismáticas, e Fábio brilhou entre grandes nomes como Regina Duarte, Lima Duarte e José Wilker. A novela foi um fenômeno de audiência e ajudou a consolidar definitivamente sua imagem de galã nacional. Paralelamente à televisão, Fábio também explorava o cinema, um território que na época ainda estava se reinventando no Brasil. Sua estreia nas telonas aconteceu com o filme Bye Bye Brasil, 1979. Dirigida por Cacá Diegues, uma das obras mais importantes do cinema nacional. O longa, que retratava a viagem de um grupo de artistas itinerantes pelo interior do país, tornou-se um marco cultural e levou o nome do Brasil a festivais internacionais. Fábio interpretou Cico, um jovem inocente e sonhador que viaja pelo país em busca de uma vida melhor, um papel que, de certa forma, refletia o próprio início de sua trajetória artística.
Sua atuação foi elogiada pela crítica, que destacou sua naturalidade e autenticidade diante das câmeras. Após esse sucesso, ele participou de outras produções cinematográficas, como Gente Fina é Outra Coisa, 1977, e Coração Alado, 1980, filmes que mostravam sua capacidade de alternar entre o drama e o humor com desenvoltura. O público começou a perceber que Fábio Júnior não era apenas um cantor que arriscava atuar, mas um verdadeiro intérprete multifacetado. O cinema permitiu a ele explorar lados diferentes de sua personalidade, interpretar personagens mais densos e viver histórias que iam além do universo romântico das novelas. Essa fase da carreira também foi marcada por uma intensa exposição na mídia. Fábio se tornava uma figura cada vez mais presente nas revistas, nos programas de auditório e nas entrevistas, o que ajudava a alimentar a curiosidade do público sobre sua vida pessoal e artística. Ao contrário de muitos artistas que se limitavam a uma única área, ele conseguia equilibrar o sucesso musical com o brilho nas telas, algo raro na época. Sua imagem de galã, reforçada por sua voz marcante e aparência cativante, o transformou em um dos maiores símbolos de charme e talento da década de 1980. Um aspecto interessante é que, mesmo com o sucesso na televisão e no cinema, Fábio nunca abandonou a música. Ele costumava dizer que o canto e a atuação eram duas formas diferentes de expressar a mesma coisa: emoção. Muitas vezes, aproveitava a visibilidade conquistada nas novelas para lançar músicas que se tornavam grandes sucessos. A consolidação de Fábio Júnior como o maior fenômeno romântico da música brasileira não aconteceu por acaso. Foi o resultado de anos de dedicação, sensibilidade e uma conexão profunda com o público. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, ele se transformou em um verdadeiro ícone nacional, uma figura que transcendia o simples papel de cantor para se tornar parte das memórias afetivas de milhões de brasileiros. Sua voz rouca, inconfundível e carregada de emoção, passou a ser a trilha sonora de histórias de amor, reencontros e despedidas. Fábio não apenas cantava sobre o amor, ele o interpretava como poucos. Cada palavra, cada pausa e cada olhar em suas apresentações pareciam vir de alguém que viveu intensamente as emoções que descrevia. Essa autenticidade fez com que suas músicas atravessassem gerações. Enquanto muitos artistas se limitavam a seguir modismos, ele escolheu permanecer fiel ao sentimento, tornando-se sinônimo de romantismo no Brasil. Com o avanço dos anos 1980, Fábio Júnior consolidou uma série de sucessos que o levaram ao auge da popularidade. Canções como Só Você, O Que É Que Há, Alma Gêmea, Sem Limites para Sonhar e Caça e Caçador se tornaram hinos de amor e marcaram a história da música popular brasileira. Em cada uma delas, o cantor conseguia equilibrar simplicidade e intensidade, falando diretamente ao coração das pessoas. Sua habilidade em transformar emoções universais em melodias memoráveis o colocou entre os grandes intérpretes da MPB romântica, ao lado de nomes como Roberto Carlos e Aguinaldo Rayol. Um dos pontos altos de sua carreira foi a gravação de Sem Limites para Sonhar, um dueto com a cantora britânica Bonnie Tyler, famosa mundialmente por hits como Total Eclipse of the Heart. A união das duas vozes, a rouca e calorosa de Fábio e a poderosa e melancólica de Bonnie, resultou em um sucesso internacional, mostrando que o talento do brasileiro ultrapassava fronteiras. A música tocou em diversos países e foi um marco na carreira do artista, que passou a ser reconhecido também fora do Brasil. Mas, mais do que os números ou as vendas expressivas de discos, o que realmente definia Fábio Júnior era a sua relação com o público. Nos shows, ele mantinha uma comunicação direta, olhando nos olhos das pessoas, conversando entre as músicas e criando uma atmosfera de intimidade. Era como se cada apresentação fosse uma conversa entre velhos amigos. Essa forma de se conectar com o público o transformou em um artista querido, não apenas pelas fãs apaixonadas, mas também por famílias inteiras que viam em suas canções uma representação dos sentimentos mais puros e humanos. Seus shows, geralmente lotados, eram verdadeiros espetáculos de emoção. O público chorava, ria e cantava junto. E Fábio, com sua presença magnética, sabia exatamente como conduzir aquele turbilhão de emoções.
Ele não precisava de grandes efeitos cênicos. Bastava um microfone e sua expressão sincera para criar um ambiente mágico. Essa naturalidade e essa verdade no palco eram seu maior diferencial. Nos bastidores da fama, Fábio Júnior também se tornou referência para novos artistas. Muitos cantores da geração seguinte o citam como inspiração, não apenas pela qualidade de suas composições, mas pela sua autenticidade. Ele sempre defendeu que a música romântica não era apenas um gênero, mas uma forma de expressão da alma. Em uma época em que o mercado fonográfico começava a se modernizar e buscar sons mais eletrônicos, ele manteve-se fiel à essência do romantismo, provando que sentimentos verdadeiros nunca saem de moda. Outro fator que contribuiu para sua consagração foi o impacto que suas músicas tiveram nas trilhas sonoras das novelas. Durante anos, suas canções acompanharam as histórias de amor da televisão brasileira, reforçando ainda mais o elo entre o público e sua voz. Quando uma novela apresentava um casal apaixonado, era quase inevitável que uma música de Fábio Júnior estivesse ao fundo, tornando-se símbolo daquela história. Isso fez com que suas canções se tornassem parte da cultura popular, sendo lembradas em casamentos, festas e até despedidas. Entre as décadas de 1980 e 1990, Fábio lançou uma sequência impressionante de álbuns, todos com excelente desempenho de vendas. Sua imagem de galã romântico, com cabelos levemente desalinhados e um olhar profundo, estampava capas de revistas e posters que decoravam quartos de fãs. Mas, apesar do sucesso e da exposição, ele nunca se distanciou do seu público. Continuava simples, acessível e com um discurso sempre voltado ao amor, à esperança e à vida. Cada nova música era uma extensão de sua própria experiência. Ele cantava sobre erros, recomeços, saudades e reencontros de uma forma que parecia sempre verdadeira. A vida pessoal de Fábio Júnior sempre foi um reflexo da intensidade com que ele viveu suas emoções, tanto no palco quanto fora dele. O artista nunca escondeu que é um homem movido pelo amor e que acredita profundamente nesse sentimento, mesmo depois de tantas experiências, desencontros e recomeços. Assim como em suas canções, sua vida afetiva foi marcada por paixões avassaladoras, gestos românticos e também por separações dolorosas, que acabaram se tornando parte de sua história e alimentando a curiosidade do público. Fábio é conhecido por ter se casado várias vezes, e cada um desses relacionamentos deixou uma marca distinta em sua trajetória, revelando diferentes fases do homem por trás do cantor. O primeiro casamento de Fábio aconteceu ainda muito jovem, quando a fama ainda não havia tomado conta de sua vida. Essa união, mais inocente e impulsiva, serviu de aprendizado para o artista, que ainda buscava entender como equilibrar a carreira em ascensão com uma vida conjugal estável. No entanto, foi a partir da década de 1980 que suas relações amorosas começaram a chamar a atenção da mídia. Em 1979, ele se casou com a atriz Glória Pires, uma das mais talentosas e queridas artistas da televisão brasileira. O relacionamento entre os dois despertou enorme interesse do público, já que ambos eram figuras de destaque na TV e formavam um casal admirado pela beleza, juventude e carisma. Dessa união nasceu Cléo Pires, sua primeira filha, que herdaria não apenas o talento artístico dos pais, mas também a força e a personalidade marcante. Fábio sempre se mostrou um pai presente e orgulhoso, mesmo após o fim do casamento com Glória, e a relação entre ele e Cléo sempre foi baseada em carinho, amizade e respeito mútuo. Eles chegaram a dividir o palco e programas de televisão, mostrando uma conexão familiar sólida, construída mesmo após as turbulências da separação. Depois do divórcio com Glória Pires, Fábio viveu um período de transição emocional, mas não demorou muito para se envolver em novas histórias de amor. Casou-se novamente, desta vez com a atriz Teresa de Paiva, numa relação que, apesar de breve, o ajudou a reencontrar o equilíbrio emocional. Fábio é conhecido por se entregar completamente aos relacionamentos, sempre com o coração aberto e a crença de que cada amor é único e merece ser vivido intensamente. Essa característica, porém, também o levou a enfrentar críticas, já que seus múltiplos casamentos se tornaram assunto recorrente na imprensa. Mas ele sempre respondeu com bom humor e naturalidade, afirmando que prefere amar e tentar do que viver com medo de errar. Nos anos 1990,
o cantor se envolveu com a atriz Guilhermina Gimli, uma relação marcada por cumplicidade e maturidade. Os dois se tornaram um dos casais mais comentados da época, sendo vistos constantemente em eventos e aparições públicas. Apesar da boa química, o relacionamento chegou ao fim de forma amigável e ambos mantiveram uma amizade e respeito mútuo. Em seguida, Fábio se casou com a atriz Patrícia de Sabriti, numa união que despertou grande atenção pela diferença de idade entre eles. Na época, ele já era um artista consolidado, enquanto Patrícia estava no auge da juventude. O casamento, embora tenha durado pouco tempo, foi vivido com intensidade, e Fábio sempre demonstrou carinho e admiração pela ex-esposa mesmo após a separação. O cantor sempre afirmou que não se envergonha de suas tentativas, pois cada relacionamento foi uma experiência de crescimento pessoal. No início dos anos 2000, Fábio Júnior viveu uma de suas fases mais comentadas na vida pessoal ao se casar com a modelo e atriz Maria Alexandre. Os dois tiveram um filho, Zion, nascido em 2009, e o nascimento do menino trouxe um novo significado à vida do artista. Fábio se tornou um pai mais maduro, cuidadoso e reflexivo, demonstrando enorme amor pelo filho em entrevistas e redes sociais. Ele costumava dizer que Zion o fazia sentir-se rejuvenescido e que, apesar das experiências acumuladas, sempre havia espaço para aprender com o amor de um filho. A relação com Maria Alexandre, no entanto, também chegou ao fim, mas ambos seguiram com uma convivência respeitosa pelo bem do filho. Além dos casamentos, Fábio Júnior teve alguns romances discretos e amizades especiais que se tornaram alvo de especulações. Contudo, ele sempre preferiu manter sua vida privada longe de polêmicas, mesmo sendo constantemente assediado pela curiosidade da imprensa. Em diversas entrevistas, Fábio deixou claro que é um homem romântico por natureza e que acredita que o amor é a essência da vida. Ele nunca teve vergonha de demonstrar seus sentimentos em público, fosse com declarações, músicas ou gestos. Esse comportamento espontâneo, embora às vezes mal interpretado, foi o que o tornou ainda mais humano aos olhos dos fãs. A vida de Fábio Júnior, apesar do brilho dos palcos, das multidões que o aplaudem e das músicas que se tornaram eternas, também foi marcada por momentos de grande dor, solidão e superação. Por trás do artista admirado, existe um homem que enfrentou batalhas pessoais intensas e precisou se reconstruir várias vezes. Sua trajetória mostra que nem mesmo o sucesso é capaz de proteger alguém das provações da vida. E foi justamente a forma como ele lidou com essas dificuldades que o tornou um exemplo de resiliência e humanidade. Uma das primeiras grandes provações de Fábio foi aprender a lidar com o peso da fama. O sucesso repentino o colocou no centro das atenções e, com isso, vieram as pressões da mídia, os julgamentos e a falta de privacidade. Ele, que sempre teve uma personalidade sensível e emocional, sentiu profundamente o impacto da exposição constante. Os jornais e programas de televisão acompanhavam cada passo de sua vida, transformando até mesmo seus momentos mais íntimos em pauta pública. Essa vigilância constante o levou a momentos de exaustão e ansiedade. Houve períodos em que o artista se sentiu sufocado pela própria imagem, desejando apenas poder viver de forma mais simples, longe dos holofotes. A fama, que parecia um sonho, mostrou seu lado cruel, e Fábio precisou encontrar formas de preservar sua essência e saúde mental. Ele chegou a declarar em entrevistas que a exposição exagerada o fez questionar se valia a pena continuar sendo um personagem público. Foi nesse contexto que começou a buscar um equilíbrio entre o homem e o ídolo, aprendendo aos poucos a não permitir que as críticas o definissem. Outro momento de grande dificuldade foi a perda de pessoas queridas. Fábio sempre manteve uma relação muito forte com sua mãe, que foi uma das maiores incentivadoras de sua carreira. Quando ela faleceu, o cantor mergulhou em uma profunda tristeza. Ele costumava dizer que sua mãe era sua base emocional e espiritual, e a ausência dela deixou um vazio imenso. Para lidar com a dor, Fábio recorreu à música, escrevendo e interpretando canções que expressavam sua saudade e gratidão. Essa capacidade de transformar sofrimento em arte foi uma das chaves que o ajudaram a superar as perdas ao longo da vida. Também houve períodos em que Fábio enfrentou crises de saúde. Embora sempre tenha mantido uma imagem vigorosa e cheia de energia,
ele passou por fases de esgotamento físico e emocional. Os compromissos intensos, as turnês exaustivas e o estresse acumulado começaram a cobrar seu preço. Em determinado momento, ele precisou se afastar temporariamente dos palcos para cuidar de si mesmo. Esse afastamento não foi fácil, já que a música sempre foi sua forma de respirar, mas o cantor entendeu que era hora de priorizar a própria vida e o bem-estar. Ele buscou tratamentos, adotou hábitos mais saudáveis e passou a praticar a espiritualidade com mais profundidade. A fé sempre teve um papel importante em sua trajetória. Fábio nunca se prendeu a religiões específicas, mas sempre acreditou em uma força maior, em Deus e na energia do amor. Nos momentos de maior dor, foi essa fé que o manteve firme. Ele encontrou consolo na ideia de que tudo tem um propósito e que cada obstáculo traz consigo uma lição. Essa visão o ajudou a seguir em frente mesmo quando parecia não haver mais saída. Além das perdas e problemas de saúde, Fábio Júnior também enfrentou períodos de solidão emocional, especialmente após algumas separações marcantes. Embora fosse amado por milhões de fãs, havia momentos em que se sentia completamente sozinho. Essa jornada de autoconhecimento o levou a uma maturidade emocional que se refletiu em sua música e em sua forma de ver o mundo. As letras passaram a expressar mais sabedoria e serenidade, mostrando um homem que aprendeu com as dores e soube transformá-las em aprendizado. Outro ponto que marcou seus momentos difíceis foi a relação com o julgamento público. Fábio sempre foi alvo de críticas por causa de sua vida amorosa e de suas decisões pessoais. Muitas vezes, viu sua imagem ser distorcida e seus gestos sinceros serem interpretados de maneira equivocada. Isso o magoou profundamente. Mas, ao invés de se revoltar, ele aprendeu a lidar com essas situações com elegância e humor. Em um dos períodos mais turbulentos, chegou a dizer: "Eu não sou perfeito, mas sou verdadeiro. Prefiro ser criticado por ser quem sou do que elogiado por fingir ser o que não sou." Essa frase resume perfeitamente sua filosofia de vida. Ele não busca ser um exemplo de perfeição, mas sim de autenticidade. Fábio também passou por momentos de dificuldade financeira no início da carreira e, mesmo depois do sucesso, precisou administrar os altos e baixos típicos do meio artístico. O mercado da música é volátil e ele viu muitos colegas enfrentarem crises e desaparecerem. Para não seguir o mesmo caminho, Fábio aprendeu a reinventar-se, atualizando seus shows, revisitando seus clássicos e se adaptando às novas gerações. Essa capacidade de se renovar foi uma de suas maiores vitórias. Apesar de todas as adversidades, o artista nunca perdeu a alegria de viver. Sua forma de enfrentar as dificuldades sempre foi com uma mistura de fé, humor e esperança. Em entrevistas, costuma dizer que a vida é feita de ciclos e que o importante é não se apegar ao sofrimento, mas compreender o que ele veio ensinar. Essa postura otimista e resiliente o fez conquistar ainda mais respeito, não apenas como cantor, mas como ser humano. Fábio também aprendeu a importância do perdão, tanto de perdoar os outros quanto a si mesmo. Ele reconhece que já magoou e foi magoado, mas acredita que guardar rancor é um peso que impede o coração de seguir em paz. Com o tempo, passou a valorizar a tranquilidade e as relações verdadeiras, afastando-se de pessoas e situações que não contribuíam para seu bem-estar. O legado de Fábio Júnior é um dos mais ricos e duradouros da música brasileira. Ele não é apenas um cantor consagrado, é um símbolo de emoção, romantismo e autenticidade que atravessou gerações e permanece atual mesmo depois de mais de 5 décadas de carreira. Sua voz, sua forma de interpretar e sua presença no palco deixaram uma marca indelével na cultura popular. E sua trajetória se confunde com a própria história da música romântica no Brasil. Poucos artistas conseguiram manter-se relevantes por tanto tempo, e Fábio fez isso sem precisar se reinventar de maneira forçada, mas sim permanecendo fiel à sua essência. Cantar o amor em todas as suas formas. Hoje, aos 70 anos, ele é visto como uma lenda viva, um exemplo de longevidade artística e de coerência com o próprio estilo. O nome Fábio Júnior é sinônimo de emoção verdadeira, de letras que falam de sentimentos que nunca envelhecem. Saudade, paixão, perdão e esperança. Sua influência pode ser percebida não apenas em seus contemporâneos, mas também em novos artistas que o veem como uma referência.
Cantores de diferentes gerações, como Daniel, Zezé de Camargo, Luan Santana e até mesmo intérpretes da nova MPB, já declararam que se inspiraram na forma como Fábio transmite emoção em cada verso. E isso não se limita ao campo musical, sua postura. Suas reflexões sobre a vida e sua honestidade emocional também inspiraram muitas pessoas fora do meio artístico. Ao longo dos anos, ele construiu um relacionamento sólido com o público, baseado em verdade e cumplicidade. Fábio nunca se colocou em um pedestal. Elas embalaram histórias de amor, marcaram casamentos, despedidas e reencontros. Músicas como Caça e Caçador e O Que É Que Há são lembradas até hoje como trilhas de momentos especiais. Ele conseguiu criar um repertório que transcende modas e estilos musicais, algo raríssimo em um cenário artístico tão mutável. Isso mostra que o segredo do seu sucesso nunca esteve na busca por tendência, mas na fidelidade à emoção. Em termos de legado, Fábio Júnior também deixou sua marca na televisão e no cinema como um artista versátil que ajudou a moldar o imaginário popular de uma era. Seus papéis marcantes nas novelas dos anos 1980 e 1990, combinados com seu trabalho musical, criaram uma figura icônica que representa um tempo em que a arte brasileira era feita com paixão e entrega. Outro aspecto fundamental do legado de Fábio é o que ele representa como homem e pai. Sua relação com os filhos, especialmente com a atriz e cantora Cleo, tornou-se um exemplo público de carinho, respeito e amizade. Eles não apenas compartilham o amor pela arte, mas também uma conexão espiritual e emocional que inspira muitas famílias. Fábio sempre se mostrou um pai presente e amoroso, e suas declarações sobre os filhos revelam um homem que valoriza profundamente os laços afetivos. Essa dimensão familiar contribui para a imagem humana e sensível que sempre o acompanhou. Mesmo com toda a fama, ele nunca se distanciou daquilo que realmente importa: as relações verdadeiras e a conexão com quem ama. Na situação atual, Fábio Júnior vive uma fase de serenidade e gratidão. Ele continua ativo artisticamente, realizando turnês pelo Brasil e se apresentando em programas de TV especiais, onde revisita seus grandes sucessos e compartilha histórias de bastidores com bom humor e leveza. Diferente dos anos mais intensos de sua carreira, hoje ele encara a música como um prazer e não mais como uma obrigação. Canta porque ama, e isso é perceptível em cada performance. Seu olhar maduro e tranquilo revela um homem em paz com o passado e orgulhoso de tudo o que construiu. Fábio também tem usado as redes sociais para manter contato direto com o público, compartilhando mensagens de reflexão, carinho e espiritualidade. Ele fala sobre a importância da gratidão, da fé e da simplicidade, inspirando pessoas que o acompanham há décadas e novas gerações que estão descobrindo sua obra. Seu discurso é sempre positivo, voltado para o amor e o bem-estar. Essa nova forma de comunicação digital permitiu que ele permanecesse próximo de seus fãs, mesmo em um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico. É curioso perceber como, mesmo sem lançar novos álbuns com frequência, sua música segue viva nas plataformas de streaming. Ele desfruta dos frutos de uma vida inteira dedicada à arte, ao mesmo tempo em que colhe o carinho de um público fiel. Mantém-se próximo da família, especialmente dos filhos, e segue cantando em turnês pontuais, sempre recebendo homenagens e reconhecimentos pelo conjunto de sua obra. Mais do que um cantor, Fábio Júnior é um contador de histórias, histórias que emocionam, curam e inspiram. Seu legado é feito de melodias que se tornaram eternas e de uma mensagem que continua a ecoar. O amor, apesar de tudo, ainda é o sentimento mais poderoso do mundo. E talvez seja exatamente isso o que define sua situação atual. Um homem que, depois de ter vivido intensamente, aprendeu a paz da simplicidade e o valor de ser, acima de tudo, verdadeiro.